apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, ovelha, graça e paz a você que me assiste, graça e paz a você que no YouTube agora tem acompanhado o meu ministério, graça e paz a você no Facebook que não perde um apostolado, uma mensagem, graça e paz a você que através do nosso site graçaapostolado.com tem recebido a direção de Deus para a sua vida, graça e paz a você que através de um CD ou de um DVD tem se mantido firme debaixo do apostolado. O apostolado é o alimento de Deus para nós. Nesta nova aliança, é a perfeita direção de Deus para a sua vida. Como Paulo disse, nós recebemos a graça e o apostolado. Pegue a sua Bíblia aí, vamos fazer uma oração para que a palavra seja revelada. É bom que mantemos firme nossa confissão, porque assim nossa mente mantém renovada. Pegue a sua Bíblia, você aqui na igreja e você que me assiste aí. Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, eu te peço, eu recorro e rogo a ti, porque eu sei que o Senhor é o único que pode ouvir as orações e me atender. Por isso que eu oro em nome de Jesus Cristo ressuscitado. E a minha oração nesse momento, o meu rogo nesse momento, a minha intercessão nesse momento, é pelos teus filhos que estão nos mais incontáveis lugares, cidades, estados e nações. Senhor, para a tua glória e em nome de Jesus Cristo, revela a tua palavra mais uma vez, eu te peço nesse momento, e então nós vamos te dar glória, vamos te reconhecer em nosso meio e em nossas vidas, que a tua palavra seja plenamente revelada, para que ela não volte para o Senhor vazia, que a tua palavra seja plenamente revelada àqueles que creem, àqueles que foram de fato, de verdade, chamados e escolhidos na graça de Deus em Cristo Jesus, aos filhos de Deus, eleitos por Deus, desde antes da fundação do mundo, que a palavra seja revelada em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Mais uma vez, palmas ao Senhor. Abra suas Bíblias em Hebreus capítulo 8, é o primeiro texto que eu vou ler nessa noite. Hebreus capítulo 8, e já vou te dar o tema da ministração. Hebreus 8. A vocês que me assistem pela internet, vocês que estão, nós estamos em Santo André, mas vocês que estão aí, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Cuiabá, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Acre, Manaus, né? Você que está em Portugal, Suíça, Angola, Moçambique, Washington, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, tem ovelhas debaixo do apostolado na Argentina. Então vocês que estão longe, acompanhem este apostolado para a glória de Deus, para a sua edificação e o seu perfeito entendimento e crescimento espiritual. Hebreus capítulo 8, quem já achou, diga amém. Hebreus 8, deixa eu melhorar o som aqui, tirar um pouco do grave. Hebreus 8, versículo 13. Hebreus 8, versículo 13. Paulo, nosso apóstolo, disse assim, em Hebreus 8, 13: dizendo nova aliança. Ele quem? Deus. Ele tornou antiquada a primeira. Primeiro o quê? Aliança. Ora, dizendo nova aliança, qual que é a nova aliança? É a graça. Ele tornou antiquada a primeira aliança. Qual a primeira aliança? A lei. Então Paulo deixou claramente. Ora, aquilo que se torna, então a lei se tornou. Está aqui, ó. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Veja que a Bíblia é clara. Não precisa de interpretações teológicas, porque se você lê a Bíblia, a palavra de Deus, na simplicidade da fé, o Espírito Santo que habita em você te faz entender perfeitamente. Olha como que é simples, olha como que é fácil entender a palavra de Deus,
por causa do Espírito Santo que habita em nós, na simplicidade da fé. Se há uma coisa que nós não podemos fazer, é ao ler a palavra, questioná-la. Tipo, mas será que é assim? Não sei não, acho que não é assim, hein? É assim sim. Se está escrito assim, é assim. Não tem outra forma de ser. Amém? Amém, abençoados? Não, isso é um princípio da fé. Independente da sua denominação, da sua igreja, do ministério, princípio da fé é o quê? Crer em Deus como está escrito. Por que é um princípio? Em João 7,38, Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura. Ele disse isso para quem? Ele disse isso para quem crê. Ele não falou para você que é da igreja A, B, C, D, F, G, H. Essa palavra está em todas as Bíblias na face da terra, tem João 7,38. Então, sabendo e respeitando e crendo em João 7,38, que Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, em outras palavras, quem crê como está escrito, sabendo disso, temos como princípio da fé, crer na palavra como está escrito. Amém? E quando você tem esse princípio para a sua vida, você vive com sua fé ativada. Então nada te abala. Não tem doença, não tem enfermidade, não tem momentos difíceis da vida, nada te abala, porque você sabe que Deus está no controle de tudo. Por você ser escolhido, predestinado, Ele faz com que todas as coisas colaborem para o seu bem. Amém? Então Hebreus 4:3, nós os que temos crido entramos no descanso. Então, através do princípio da fé, que é crer como está escrito, você consegue descansar, você consegue entender todos os propósitos de Deus. Olha lá, vou ler mais uma vez e vou dar o tema do apostolado da mensagem hoje. Hebreus 8:13, dizendo nova aliança. Lá do céu Deus disse: vocês estão debaixo de uma nova aliança. É isso que Paulo está falando. Dizendo nova aliança, Paulo está dizendo: lá do céu Deus disse: agora vocês estão debaixo de uma nova aliança. Aí Paulo, ouvindo essa voz, que Deus disse: vocês estão debaixo de uma nova aliança, Paulo disse que ele tornou antiquada a primeira aliança. Antiquada, algo antigo, antiquado, ultrapassado, né? Ultrapassado. Imagina sabe aqueles ferros de passar roupa, lá de 1920, 1930, aquele ferro pesado, você tirava a tampa dele e colocava a brasa dentro do ferro e ficava assoprando a brasa para passar a roupa. Às vezes a brasa pulava, queimava a calça, queimava a roupa. Isso é antiquado. Você chegou a ver esse ferro aí? Minha avó tinha um ferro, soprar a brasa dentro do ferro. Já viu, Jéssica? Nunca viu? É que você é nova, né? Recebe aí o nova? Era um ferro pesado, abria a tampa dele, enchia de brasa, você já viu, né? Enchia de brasa e aí assoprava e passava a roupa. Isso é antiquado. Nós estamos no ano de 2015, século 21. Como é que eu vou usar um ferro desse hoje? Hoje o ferro é a vapor. Então estou te mostrando o que é uma coisa antiquada, ultrapassada. Assim é a lei. Quem está entendendo? Diga comigo: a lei se tornou ultrapassada, antiquada. Ou seja, tem algo melhor hoje que a lei. Do jeito que existe um ferro melhor hoje, no século 21, do que aquele ferro de 1920, hoje existe um ferro melhor do que aquele ferro do século 20, né? 1930. Hoje tem um ferro melhor. Assim também é a graça. Olha aqui no mesmo capítulo 8, ó. Hebreus 8:6. Olha lá o que eu estou explicando. Já vou dar o tema. Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele quem? Jesus Cristo. Alcançou ele ministério tanto mais excelente. Olha lá, ó. O ministério da graça, ele é tanto mais excelente quanto é mediador de superior aliança, que está firmada em melhores promessas. Traduzindo, quem vai querer viver da lei, se a graça, em Hebreus 8:6, tem ministério mais excelente, tem superior aliança e está firmada em melhores promessas. Ou seja,
Quem hoje vai querer usar um ferro que coloca brasas e por vezes a brasa pipocava, estourava e caía na roupa, porque tinha uns buraquinhos, a brasa pulava pelo buraquinho e caía na roupa. Pô, você imagina num casamento, você vai num casamento 6 horas da tarde, está passando ali a roupa, pula uma brasa e queima a roupa. Mas era um risco, as pessoas corriam esse risco. Ninguém quer usar um ferro desse hoje, né? Entendeu? Ninguém quer viver da lei hoje. Porque a lei é como esse ferro ultrapassado. Hebreus 8,13. É um ferro antiquado. É um ferro que se tornou envelhecido e ultrapassado. Quem está entendendo? Por isso que hoje nós estamos em abril de 2015, século 21. Por isso que hoje você nem vê mais esse ferro que se colocava a brasa dentro. Por quê? Hebreus 8,13. Ele já desapareceu. Não, desapareceu. Ó. Eu nunca vi, e nem vai ver. Você nunca viu? Nunca viu, né? Você nem vai ver, porque perto está de desaparecer. Do jeito que esse ferro, estamos em 2015, esse ferro se via em 1960, 1950, 40, você via esses ferros. Hoje em 2015 já não vê mais. Já desapareceu. Ora, se um ferro de passar roupa em menos de 100 anos desapareceu, e a lei que está 2000 anos atrás de nós, para esse ministério, para todos aqui, já desapareceu faz tempo. Abba, Pai, graças a Deus. Não vivemos a lei, não usamos esse ferro. Esse ferro para a nossa vida, chamado lei, é um ferro antiquado, ultrapassado. Quem está entendendo? Você pode marcar no seu caderno aí, se você quiser abrir, abra, mas eu vou citar. Romanos 6,14 diz que não estamos usando esse ferro que se colocava brasa dentro. Romanos 6,14. Hoje nós usamos um ferro a vapor. Ou o texto bíblico diz assim, Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Está claro ou não está claro? Por que eu estou citando esses textos antes? Porque eu vou dar o tema. Quando eu der o tema, eu vou precisar que você suba um degrau da fé, para entender a minha linguagem. Lembrando que essa mensagem é feita para as igrejas em graça. Assim como Paulo escreveu as 14 cartas para igrejas em graça. 14 cartas, 10 cartas para as igrejas, 4 cartas ministeriais. Ao todo 14 cartas com uma mensagem da graça de Deus em Cristo. Então, é preciso que vocês aqui na igreja, no ministério, e vocês que me assistem, subam um degrau para me entender e me compreender. Porque eu vou dar o tema da mensagem agora. E então vocês vão perceber que a minha linguagem é num nível superior aos evangélicos, né? Seria como uma pessoa que faz faculdade e uma pessoa que está no ginásio, para não falar no Mobral. Alguém aqui lembra do Mobral? Porque a igreja evangélica não sai daquele círculo vicioso, não? Sabe aquele círculo vicioso? A pessoa chega na igreja, aceita Jesus. Aí passa um tempinho, se batiza. Aí se batizou, toma Santa Ceia. Aí toma Santa Ceia, aí o próximo passo, não é em todas, próximo passo, fala em línguas. E agora? Não, agora acabou, não tem mais o que fazer, vamos esperar Jesus voltar. E essa pergunta eu sempre fiz para Deus. Eu falava, Senhor, mas o Senhor não pode ser só isso. Porque eu saí do mundo e fui para a igreja. E eu cumpri as 4 leis espirituais. Eu dei o primeiro passo. Aceitei Jesus. Que gozo, que alegria. Me batizei. Já dei mais um passo. Domingo tem Santa Ceia. Agora eu tomei pela primeira vez na vida. Nossa, que maravilha. Falei em línguas. Já é 4 passos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Falei em línguas. Que maravilha. E agora? Parou. Não tem mais para onde ir. E aí inventaram as campanhas, as correntes, e o povo fica rodando em círculo. Não sai daquilo, não cresce, não amadurece, não cria-se, não chega num nível de maturidade cristã, sempre naquele círculo vicioso. Por isso que eu disse que é preciso que você suba um degrau para entender e compreender a minha linguagem que eu vou usar agora, a partir desse momento. Já dei uma dica, né? Hebreus 8,13. Dizendo nova aliança, não é dizendo velha aliança, hein? Dizendo nova aliança,
Deus tornou antiquada a primeira. Vou dar uma dica. Eu vou usar a linguagem da nova aliança. Não vou usar a linguagem da primeira aliança que Deus tornou antiquada. Ora, Hebreus 8,13. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido, Paulo está falando da lei. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Por isso que eu disse que aqui nesse ministério a lei já desapareceu faz tempo. Aqui não tem nada da lei nesse ministério. Aqui nesse ministério, nessa igreja em graça, não tem nenhum resíduo da lei. E nem pode ter, na verdade, na teoria, não poderia ter em nenhuma igreja hoje no século 21. Independente da denominação. Quem está me entendendo? Essa é a teoria bíblica. Teoria. Na prática, você vê pessoas se vestindo de judeu dentro da igreja, no meio de gentil. Tem ou não tem isso? Não tem gentil se vestindo de judeu? Usando aquela, sabe aquela touquinha, aquilo se chama kippá. Kippá. É uma boininha que o judeu usa aqui na cabeça. Aí usa aquele chale, usa roupa, usa estola sacerdotal. Já não são mais obreiros e pastores, agora são levitas. Quer dizer, bem em linha com a lei mesmo. Então, na teoria bíblica, na verdade, nenhuma igreja, nenhum ministério, nenhuma denominação poderia estar ainda, principalmente depois de 2000 e poucos anos, vivendo da lei. Quem está me entendendo? Por isso que eu disse aquele dia lá, que eu não posso entrar muito na vida da abençoada lá, porque eu não sou pastor dela. Se eu entrar muito, eu vou acabar atrapalhando ela. Porque eu pego e dou uma comida gostosa para ela, saborosa, deliciosa, forte, e ela fica, mas depois vai lá comer pão e água. Ela vai querer mais comida. Como está acostumado com pão e água, continue comendo pão e água. Nós comemos um alimento superior, né? Amém, abençoados? Agora, qualquer pessoa na terra que se submeter ao meu pastoreado, se submeter ao meu apostolado, então eu darei a melhor comida do céu. 1 Coríntios 3, então eu edificarei a vida de tal pessoa com ouro, prata e pedras preciosas, que é a obra de Deus que eu faço. Mas também tem obra de Deus na terra, que é feita com madeira, feno e palha. Tem dois tipos de obra de Deus na terra. Eu poderia dizer 2 tipos de igreja, 2 tipos de ministério, 2 tipos de cristão. Bem rapidinho, vamos lá em Coríntios 3. Depois eu vou dar o texto. 1 Coríntios 3. Olha para onde o Espírito Santo está me levando. Então vamos com ele. Quem pode falar Abba Pai? 1 Coríntios 3. Quem já achou, diga amém. Verso 12. Toda a Bíblia na terra tem Coríntios 3,12. É verdade que o sistema não explica, né? Porque se explicar Coríntios 3,12, o povão, a massa, vai perceber que por anos, décadas e gerações foram edificados com madeira, feno e palha. Aí vai falar assim, por isso que eu sou um fraco na fé? Por quê? Porque foi edificado com madeira, feno e palha. Olha aqui. Coríntios 3,12. Paulo disse, e se alguém sobre este fundamento levantar um edifício, não é de edifício que Paulo está falando, abençoado, ele não era arquiteto, ele não era pedreiro. Quando ele fala levantar um edifício, ele se refere à obra de Deus. Está claro ou não está claro? Eu posso traduzir. Coríntios 3,12. E se alguém sobre o fundamento que é Cristo levantar uma obra, uma igreja, um ministério, vidas de pessoas, se levantar com ouro, prata, pedras preciosas, olha o tipo de edificação, hein? É essa que eu uso. Quem recebe? É esse tipo de argamassa que eu uso na minha obra. Eu edifico a sua vida com ouro. Quando vem o fogo, o ouro derrete, mas continua ouro.
Quem recebe? Agora, eu tenho visto por aí aqueles que edificam, olha lá, Coríntios 3,12. Olha lá, madeira, feno e palha. Sabe o que é feno? Feno é alfafa, feno. Aquilo que o elefante come, que a vaca come, o cavalo. Feno, palha. Já viu aquela frase, fogo de palha? O que quer dizer fogo de palha? Pega uma palha de milho bem seca mesmo. Pega um isqueiro e põe fogo nela. Acaba. Você pega bastante palha, um chumaço assim de palha, põe fogo, ai que fogaréu, que fogão. Ué, cadê? Acabou. Fogo de palha, não dura, não permanece. Agora o ouro, pode pôr fogo à vontade, ele derrete, mas continua ouro. A prata continua prata, e a pedra preciosa continua brilhando. É vocês que eu estou falando, pessoal, é de vocês. É de vocês que eu estou falando. Agora aquele crente fraco, aquele crente que balanga mas não cai, o crente roda gigante, um dia em cima, um dia embaixo, o crente galinha da Angola, tô fraco. O crente Zeca Pagodinho, você conhece o crente Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva. Esse é o crente Zeca Pagodinho. A vida que leva ele. Vai para lá, vai para cá. Ele não tem um fundamento, um firme fundamento. Quem está entendendo? Tem vários tipos de crente abençoado. Na verdade, teoricamente, nunca nenhum crente poderia cair. A rocha é Cristo. Quem habita nele é o Criador dos céus e da terra. Como é que ele vai cair? E tem quem cai. Por que cai? Coríntios 3,12. Porque são edificados com madeira, com feno e com palha. O que acontece com a madeira quando pega fogo? Ela permanece? Ela se consome. Madeira se consome. Palha se consome. Feno se consome, plástico, fibra se consome. Agora o ouro permanece para sempre. E para vocês aplaudir quem recebe neste ministério Graça e Apostolado, quem entra aqui, quem pisa aqui, ou quem me ouve, quem me assiste, na hora eu já edifico com ouro, prata e pedras preciosas. Cadê os que recebem aí, hein? Quem recebe? Eu já edifico com ouro, para você permanecer para sempre. Vamos no assunto de hoje, o tema de hoje. Ó o tema, ó o tema, ó. Saindo. Ó o tema. Saindo. Por que tem que sair, hein? Porque tem que crescer. Crente, cristão, ovelha, filho de Deus, não pode permanecer ou ser criança para sempre. E, na verdade, nem por muito tempo não pode, tá? Porque qual a sua idade? Qual a sua idade? Você não nasceu um dia? Suas filhas estão crescendo. Um dia, quando nasceu, que bebezinho, agora já está andando. Você pisca o olho, quando vai ver, já está na terceira série, faculdade, quando já acabou a faculdade. É assim. Então, é natural da vida crescer, desenvolver. Amém, abençoados? Olha o tema, ó o tema. Ó eu faz tempo já, ó eu, 18 anos, ó eu, saindo do discipulado e entrando no apostolado. Esse é o tema de hoje. Saindo do discipulado e entrando no apostolado. O crente foi chamado para crescer. Todo ser humano na carne, eu vou fazer uma comparação na carne para você entender no espírito. O ser humano nasce, cresce, aprende a ler, aprende a falar, aprende a dirigir, aprende a tomar banho, aprende a escovar os dentes, aprende a andar sozinho, e depois ele morre, ele parte. Espiritualmente é a mesma coisa. Espiritualmente nasce, espiritualmente começa a crescer e tem que crescer. Se você nasceu na carne e hoje está com 30, com 40, com 50 na carne e no espírito, lembra aí o dia que você recebeu Jesus como Senhor?
Lembrei, cada um tem sua história. Lembrou? Lembrou o dia que você começou a andar seguir o caminho de Deus, andar no caminho de Deus? Você confessou Jesus, recebeu Jesus? Lembra o dia que você começou sua caminhada na fé? Um dia? Porque ninguém nasce na caminhada. Tem muitas histórias, um era macumbeiro, o outro era maconheiro, o outro era assassino, o outro era bandido, o outro não era nada, o outro pulava carnaval, o outro... Cada um tem sua história. Um era espírita, o outro era... Cada um tem sua história. Até que a pessoa começa uma caminhada com Jesus. Lembra o primeiro dia? Não sei como foi a história de cada um. Você tem um começo, todo mundo tem um começo. Lembrei, pastor, quando eu comecei, o meu começo foi assim, pastor, então eu comecei, aí você começou a sua caminhada. Mas quanto tempo já passou? Forçosamente você tem que ter crescido alguma coisa. Você não pode mais ser aquele criancinha na fé. Você quer ver uma coisa? Antes de eu ler os textos essenciais dessa noite, olha aqui, ó, 1 Coríntios 14. Do que eu estou falando? Estou falando disso aqui, ó. 1 Coríntios 14, verso 20, é disso que eu estou falando. 1 Coríntios 14, verso 20, olha lá, ó. Irmãos, não sejais crianças no entendimento. Se há uma coisa que eu tenho uma vergonha, é ver um crente velho, criança. Não é velho na carne com 50 anos, 60, velho de igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é velho na carne. Ele tem 68 anos, 75. Não é o velho na carne. Velho de igreja. Faz 35 anos que eu estou na igreja. Faz 40 anos. Eu já tenho 10. Eu tenho 18. Pô, mas 18 anos você tem que saber muita coisa, abençoado. Posso fazer um amém? Em 10 anos você tem que saber muita coisa. Alô? Olha por que eu escandalizo. Em 10 anos a pessoa tem que saber muito, entender muito e viver muito. Mas por que você escandaliza? Porque tem muitos, eu tenho visto, que em 10 anos não entende tanto, não sabe tanto e não vive tanto, e outros que não vivem nada. Aí eu escandalizo. Quem está me entendendo? Por quê? Aqui, ó, Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais, digo eu, ainda crianças no entendimento, mas sede crianças na malícia. O Espírito Santo está dizendo para vocês assim, olha, quanto mais o tempo passa, mais cultos, mais mensagens, mais meses, mais anos, melhores cristãos nós temos que ser. Mais pacientes, mais bondosos, mais generosos, mais sem malícia, mais suportando, deixando para lá. Já são 10, 15, 20 anos. Cadê os que estão entendendo? O que Paulo está dizendo? Sede meninos ou crianças, não sejais crianças no entendimento. Sede meninos, crianças na malícia. Ou seja, deixa para lá, passa por cima, tolera, suporta. Finge que você nem viu. Mas o irmão falou um monte do pastor lá para mim. E então, meu irmão, deixa para lá, vem cultuar a Deus, vem louvar a Deus. Não permite a fortaleza entrar na sua mente. Está me entendendo? Isso é ser criança na malícia. Isso é ser criança na malícia. E a última linha do verso 20. Adultos no entendimento, que é o que Deus e eu espero de todos vocês. Quem recebe? Nós esperamos que, ao passo que você vai conhecendo, congregando, lendo, estudando, recebendo revelação, anotando. Com tudo isso, a consequência é ser o quê? Ser o quê? Adulto. Você pega uma criança que nasceu, você vai dando um TT para ela, vai dando mamar, vai dando papinha. Ela vai crescendo ou vai diminuindo? Até voltar para a barriga. Ela nasceu, a criança nasce. Você vai dando TT, vai dando chuquinha, vai dando não sei o quê. Ela não vai crescendo ou ela vai diminuindo? Vai crescendo. Um dia que nasceu, um mês que nasceu, um ano que nasceu, 30 anos que nasceu. Olha o tamanho que ela vai estar. Está só comendo, tem que crescer. Está só comendo, tem que crescer. Quem recebe? Está só comendo. Não tem como ficar comendo e continuar criança. Fala para o seu irmão, você está entendendo? Quem está entendendo? Não é antagônico, oposto. Como é que a pessoa está comendo e está ficando criança? Está comendo e ao invés de crescer, está diminuindo no entendimento.
Meu assunto de hoje, saindo do discipulado e entrando no apostolado. Em outras palavras, subindo um degrau no nível de entendimento espiritual. Quem está entendendo? A graça, quando você sai de uma igreja da lei, uma igreja evangélica, quando você sai da igreja católica, a igreja católica é gugu dadá, abençoado. Igreja católica é beabá. Igreja católica, me permite, desculpa, né? Que a pessoa é católica há 30, 40, 50 anos e está acendendo vela ainda. Não, eu entendo, chegou agora, não sabe de nada, não conhece a Bíblia, então tudo bem, está acendendo a vela para aquela estátua, porque nunca ninguém ensinou, não conhece, mas 40 anos nunca ninguém ensinou? Não. É triste, né? Já não era para a pessoa querer. Alô, em 40 anos lendo a Bíblia, não era para a pessoa achar na Bíblia que essas coisas não são inúteis e vãs. Não vou nem falar isso de idolatria. Inúteis e vãs. Será que em 10, 15, 20, 30, 40 anos de catolicismo, a pessoa nunca leu na Bíblia sobre imagem de escultura, sobre vela, sobre orações a terceiros? Quando toda oração, segundo a Bíblia, deve ser dirigida a Deus em nome de Jesus. Não tem outro tipo de oração. Estou falando besteira? Eu tenho 40 e poucas Bíblias em casa. Quer que eu fale de novo? Segundo a Bíblia, não segundo o que eu penso, não segundo o que eu acho. Segundo a Bíblia, toda oração deve ser dirigida a Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo. Ponto final. Não tem outro tipo de oração. Está claro ou não está claro? Aí a pessoa está lá no meio do catolicismo. 10, 15, 20, 30, 50, e não vai entender isso nunca. Quer dizer, não cresce. Mas não é só o catolicismo, no evangélico também está cheio de pessoas que não crescem. Está me entendendo? Pessoas que não crescem, está 300 anos, ela vai morrer e não vai crescer, não entende. Não entende um batismo em Cristo, não entende uma salvação pela graça, pela bondade de Deus. Ah, não, o que é isso? Eu não acredito que um ladrão pode ser salvo. Aí o ladrão da cruz foi o quê? Quem está entendendo? Agora, por que a pessoa não entende que um ladrão pode ser salvo? Sabe por que não entende? Porque não come. Nasce, mas não se alimenta, então não chega a ser adulto. É um velho na carne, mas criança no entendimento. Quem está entendendo? Olha o tema, ó. Saindo do discipulado, que é um nível para criança, abençoado. Diga, onde está o discipulado? Em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. O discipulado está ali. É ali que fala de discípulo. A graça não fala de discípulo, abençoado. As igrejas evangélicas falam muito de discípulo, o discipulado. Então nós estamos, o discípulo. Mas, porque está firmado em Mateus. Nunca entra de Romanos para frente. Eu sou filho de pastor, eu sei o que estou falando. Não entra. Não entra, não vai o quê? Não vai entender. Por isso tem 1, tem 5, tem 10, tem 20, tem 50 anos de igreja e não entende a minha linguagem. Mas qual linguagem? Pela graça sois salvos. Até parece que é assim. A pessoa não me entende. Eu estou citando Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. A pessoa não entende isso, é brincadeira. Se está 30, 40 anos numa igreja e não entende isso, vai entender o quê? A pessoa ainda acha que a salvação é para quem aceita Jesus. Mas não é assim? Não, claro que não. Você acha que Deus seria burro, tolo, para a salvação ser só para quem aceita Jesus? Ou você nunca parou para pensar que na face da terra milhares e incontáveis de seres humanos morrem e nem está sabendo de nada? Que tem que aceitar Jesus, tem que ir para uma igreja, tem que ler. Você não sabe de nada. Está no avião dormindo, o avião cai e morre. Está no navio, o navio para morre. Está andando na rua, o coração para, morre. E como é que faz essas pessoas? Nasce na tribo de índio, analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, índio, pelado, não está sabendo de nada, morre. Como é que faz? Você quer ver um nível acima? Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 5,18, que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados.
Esse foi o amor de Deus por nós. Em outras palavras, Deus falou assim, olha, eu vou salvar os meus filhos, os escolhidos, os predestinados vão receber o conhecimento. Agora, aqueles que não foram escolhidos, não foram predestinados, mas são meus filhos. Pelo meu amor, pela minha graça, eles são salvos, porque eu morri por eles também. Glória a Deus pelo ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não é salvo quem aceita Jesus, ou só quem aceita Jesus. É salvo quem nasceu ovelha e foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz, sabendo ele ou não, entendendo ou não, isso não muda nada. Ele é salvo pela graça de Deus, e nisso Deus é glorificado. Se não entender isso, é brincadeira, né? Quem aqui, seja sincero, quem aqui pensava ou achava que para ser salvo tinha que aceitar Jesus? Quem pensava isso? Que se não aceitasse não seria. Você pensava isso? Não é isso que a Bíblia fala. Quem fala isso é o sistema religioso. São os pastores da lei, a teologia fala isso. A Bíblia não fala isso. É só você ler a Bíblia. Mas eu já li a Bíblia. Aonde você leu? Você leu na lei? A lei não fala isso. Eu leio muito a Bíblia. Aonde você lê? Em Mateus? Mateus não fala isso. Eu leio muito Marcos e Lucas. Marcos não fala isso. João não fala isso. Mas onde é que você lê essas coisas, pastor? De Romanos a Hebreus. Ou seja, na sã doutrina, a graça de Deus em Cristo, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Agora, se você está na igreja A, B, C, D, F, G, H, e nunca lê, ou nunca leu, e nem é ensinado sobre o que Paulo pregava, como é que você vai entender o que eu estou falando? Está me entendendo? Essas coisas não se entendem em 5 minutos, irmão. Não se entende em 5 minutos. Para ser adulto tem que comer, tem que se alimentar. Se não se alimentar não tem jeito. Olha o tema da mensagem: saindo do discipulado. Você que está entendendo a graça, você que está me ouvindo, já me assistindo há 1 mês, há 1 ano, há 5, há 10, não sei quanto. Você que está assistindo as mensagens. Eu tenho pessoas que, apóstolo, depois que eu te conheci, as pregações, os ensinos, hoje eu entendo. O que é isso aí? Ele começou a crescer. O alimento sólido fez ele crescer, está trazendo maturidade. Tem homens, tem mulher, tem toda pessoa, tipo de idades, solteiro, casado, tem tudo. Pessoas que, ao ouvir a graça, vão crescendo espiritualmente, no entendimento, no conhecimento. Vão criando maturidade, vão entendendo, deixam de ser criança. Pensamento, por favor, 1 Coríntios 13, abre aí. Olha lá, 1 Coríntios 13. Eu vou ler, depois vou explicar. 1 Coríntios 13, quem já achou, diga amém. 1 Coríntios 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11. Olha o que Paulo falou. Quando eu era menino, algumas versões diz criança. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era, verbo ser no passado. Eu era, pretérito. Quando eu era menino, olha o verbo no passado, falava como menino. Olha o verbo no passado, pensava como menino. Olha o verbo no passado, raciocinava como menino, vírgula, ponto. Mas agora que cheguei a ser, o que ele está dizendo? Eu não era, eu era menino. Mas agora, ouvindo a graça, o apostolado, agora eu cheguei a ser o quê? Homem. Adulto, acabei com as coisas de menino. Quais coisas de menino? Os 3 verbos. Olha lá, Coríntios 13, 11. Olha os 3 verbos: falar, pensar e raciocinar. Falar como menino. Deus te abençoe, irmão. Você nunca leu na Bíblia, em tanto tempo de evangelho, tanto tempo de igreja, você nunca leu Efésios 1, 3, que Deus já nos abençoou de uma vez por todas. Você nunca leu isso? Quem está entendendo o que eu estou falando? Falar como menino. Olha o diabo, hein? Isso é o diabo na sua vida. Está falando como menino. Pensava como menino. Eu pensava que perdia a salvação. Então se o crente fizesse isso, ele perdia. Eu pensava como menino. Salvação não se perde. Por quê?
a salvação nada mais é senão a vida eterna. Como é que se perde algo que é eterno? Eu estou te ensinando a pensar. Quem recebe? Eu estou te ensinando a raciocinar. Vem de raciocínio. Tem gente que morre de pé junto, luta com unhas e dentes. Não, salvação se perde sim. Se a pessoa matar alguém, ele perde a salvação. Não, ele não perde a salvação, mesmo que ele matar. Então vou matar. Não, já está sendo radical. Não é isso que eu estou falando. Então eu posso matar? Se você quiser matar, você mata, mas deixa eu explicar antes. Se você matar alguém, aqui na terra tem uma lei, tem polícia, tem juiz, tem delegado. Se você matar alguém, a polícia vai te achar. Porque Romanos 13 diz que foi Deus que colocou autoridades na terra para pegar e punir quem faz coisa errada. Tipo matar, roubar, assaltar, furtar, estrupar e um monte de coisa errada, crimes. Então se você matar alguém, a polícia vai te pegar, você vai ser preso, o juiz vai te condenar aqui no Brasil a 30 anos de cadeia, se for nos Estados Unidos, talvez até pena de morte, ou cadeira elétrica. E eu te pergunto, convém matar alguém? Por isso que Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então quem conhece a verdade e é um pouquinho inteligente, nunca vai matar. Vou matar para quê? Para não ficar preso? Eu não, domingo eu posso passear, posso ir no churrasco, posso ir na praia, posso ir na casa do meu amigo. Se eu matar, eu já não posso mais fazer isso, porque eu vou estar preso numa penitenciária, numa cadeia. E continuarei salvo. Esse que é o triste. Triste? Porque em Hebreus 10, 28, Paulo diz que todo aquele que quebrava a lei de Moisés, morria sem misericórdia. Na graça você não morre, você vai ficar debaixo de uma condenação eterna. Qual condenação? Você matou, você estrupou, você fez um monte de coisa errada, e Deus não tira de você a salvação. E todo mundo fala que você não merecia. Até mesmo você fala, não, eu não mereço mais salvação. E Deus fala, porque eu te amei tanto, tá aí a salvação. Senhor, eu não mereço. Não, mas eu te amo muito. Senhor, mas o meu pecado. Aí ele fala, Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Você continua salvo. Você pode ser preso, você pode morrer na cruz, igual o ladrão lá, mas você continua salvo, pela minha graça, diz o Senhor. Por isso que Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Alguém aqui entendeu o que eu falei? Você viu? Na lei, o cara pisava na bola, morria. Não tem conversa, você errou. Lá em João 8, levaram uma mulher pega em adultério para Jesus. Senhor, pegamos essa mulher aqui em adultério. Eu até imagino, chacoalhando, fariseu. Aqui, essa mulher aqui, pegamos ela em adultério. Só que ela não adultera sozinha, né? Só quero lembrar isso aí, tá? Olha como que a lei era hipócrita. Levaram a mulher até Jesus, e o homem, até hoje ninguém sabe quem é. Está vendo como que a lei tinha defeitos? A graça é um pacto sem defeito. A lei tinha defeitos. Levaram a mulher até Jesus, todo soberbão, orgulhoso. Pegamos essa mulher em adultério e a lei manda apedrejá-la. Se eu sou Jesus, eu falo assim, é mesmo? E cadê o homem que estava adulterando com ela? Porque se vai apedrejar ela, tem que apedrejar ele também. Ninguém falou nada. Os caras cheios de razão. A lei manda apedrejar até a morte. E o Senhor, o que o Senhor diz? Ele pegou, deu um migué, começou a escrever na areia, tipo assim, vocês não aprendem mesmo. Nossa, eu não acredito que vocês são tão hipócritas assim. Era isso que ele estava dizendo na areia lá. Vocês são tão... Eu não acredito. O que o Senhor diz? Ele falou, eu vou te falar uma coisa. Ela foi pega em adultério, não foi? É isso aí mesmo. É um pecado, é um pecado. A lei manda, é isso mesmo, manda apedrejar quem pecou. O que o Senhor diz? Bom, se vocês aqui não tiverem nenhum pecado, e cada um com uma pedra desse tamanho assim, pronto a apedrejar, cada um com as pedras. Se vocês não tiverem nenhum pecado, pode apedrejar à vontade, pode cumprir a lei, não tem pecado. A lei fala que se pegar em pecado, pode apedrejar, só que se vocês não tiverem pecado. Aí eu pergunto, de Adão até a cruz, quem que não tinha pecado? Romanos 5, eu li domingo. Todos que nasceram de Adão até Jesus, já nasciam debaixo de pecado. Olha a sabedoria de Jesus. Se vocês não têm pecado, eles tinham ou não tinham? Tinha. Se vocês não têm, tipo assim, se vocês estão na graça já, eles estavam na graça? Estavam debaixo da?
da lei. Se vocês acham santão, estão debaixo da graça, onde Deus não imputa pecado, então pode apedrejar. Como eles estavam debaixo do pecado, João 8 diz que um a um foi soltando as pedras e foi disfarçando e saindo fora. Aí Jesus deu uma de mané. Eu adoro Jesus, a sabedoria dele. Ele fez assim: ué, mulher. Ele estava vendo. Eu piro na sabedoria de Jesus. Ué, a mulher, dando uma mané. Cadê os teus acusadores? Cadê? Ele estava vendo que tinha ido embora. Mas ele mexeu na psicologia dela. Cadê os teus? Ué, eles não foram tudo embora, cadê eles? Senhor, eles foram embora. Aí de novo, mas eles não te acusaram? Todo mundo com pedra, vamos matar. Eles não te acusaram? Não, Senhor. Aí ela pensou: vixe, agora estou perdido. Jesus deixou todo mundo embora, vai acabar com a minha vida agora. Estou perdido, vai acabar comigo. Vixe, vai dar uma lição de moral, igual os fariseus faziam. Eles não te acusaram? Não. Nem eu também te condeno. Eu sou a graça viva de Deus. Eu sou o amor puríssimo de Deus por você. Nem eu também te condeno pelo que você fez. Vai e não faça mais isso. Porque lá na graça é assim que você deve viver. Quem recebe? Era isso que ele estava querendo dizer para ela. Ali em João 8 estava uma faísca da graça de Deus. Uma faísca da graça. Faísca. O ladrão na cruz, Lucas 23, 43. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no terreno. Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você imagina os pentecostais lá embaixo, hein? Que é isso, mo? Ele nem se batizou, ele nem aceitou Jesus, ele não fez a campanha, ele não fez corrente. Aí alguém assim no fundão: ele não tomou Santa Ceia. Mas você sabe o que Deus, revestido em carne, chamado Jesus, estava falando para aquela pessoa? Eu não quero saber de Santa Ceia, não quero saber do batismo, não quero saber se você me aceita ou não. Eu vim dar minha vida por você porque eu te amo. Quer saber mais? Hoje mesmo você estará comigo lá no paraíso. Aí imagina um ladrão: Senhor, por quê? Aí eu imagino Jesus, 2 Coríntios 12, porque a minha graça te basta. Papai, é esse que é o Jesus da Bíblia. É essa que é a graça de Deus. Aí você vai falar com os fariseus evangélicos, eles falam assim: não, mas ele não batizou porque não deu tempo de batizar. O certo é batizar sim. Então eu vou citar Mateus 3, verso 11. O que eu falei? Em Mateus 3,11, João Batista, que era um homem de Deus, profeta, ele disse assim: eu vos batizo com água. Aliás, ele falou isso com quem? Com os judeus, ele não falava com os gentios. Nós somos gentios. O povo gentil é um povo estrangeiro, que não vivia da lei. A lei não foi dada para o gentil. O brasileiro, pernambucano, baiano, americano, inglês, japonês, chinês, é gentil. Quem não tem sangue israelita, quem não é judeu. Batismo não é para gentil. Está claro? Mas suponha que você não entendeu, eu vou citar Mateus 3,11. O João Batista disse para os judeus: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vai vir um que eu não sou nem digno de desamarrar a sandália dele. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Em outras palavras, João Batista estava falando de 2 batismos. O primeiro batismo, ele falou: eu te batizo com água. O outro batismo, mas ele te batizará, não é com água não, o batismo dele é diferente. É com fogo e é com o Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Por falar em água, abram agora Hebreus capítulo 6. Porque o assunto é o quê? Saindo do discipulado, né? Saindo da sopinha. Você já tomou aquela sopinha de letrinha? Quem quando era criança tomava sopa? Sabe aquela sopinha de letrinha? Eu adorava aquilo lá, coisa de criança. Agora imagina um marmanjão, 47 anos, tomando sopa de letrinha. Eu quero comer churrasco, picanha, contra filé, comer sopa de letrinha, abençoado. Pegou? Quando eu era criança, minha mãe colocava arroz, eu adorava canja. Né? Canja, arroz, aí colocava aquele caldo de galinha, ficava molinho, coisa para banguelo, né? Não tem que mastigar, não tem, é só engolir. Eu adorava aquilo lá.
Você acha que eu quero canja hoje? Eu quero é churrasco, meu irmão. Picanha contra filé, maminha no alho, é isso que eu quero. Sabe? Maminha contra filé, picanha no alho, pimenta, linguiça apimentada, é isso que eu quero, abençoado. Não me vem com papinha, com canja de galinha. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Eu falei de Hebreus 6. Antes do Hebreus 6, vamos ler o vizinho dele aqui, ó. Hebreus 5, 12. Diga, Hebreus 5, 12. Deixa do lado que eu vou ler o Hebreus 6 já, tá? Hebreus 5, 12. Olha lá, ó, olha lá, hein? Veja que o que eu estou ensinando está na Bíblia. É verdade que eu estou exortando também o povo de Deus ao mesmo tempo a crescer. Você não pode ser criança pro resto da vida, abençoado. Você não pode ficar numa igreja por 10, 15, 20 anos e não entende os mistérios de Deus. Mas ele é um pecador sim, ó. Que é um pecador. Ah, ele é um pecador? É um pecador. O pastor disse que ele é um pecador. Ah, é? É que o pastor nunca leu 2 Coríntios 5,19. O que eu disse? Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Quer dizer, se Deus não imputou o pecado aos homens, quem aqui na terra pode chamar alguém de pecador? Só para você pensar. Só quem está entendendo. Você pode chamar alguém de pecador? Hã? Não ouvi. Para você ter o direito de chamar alguém de pecador, primeiro Deus teria que chamar alguém de pecador. Por isso que a Bíblia diz que ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Você não pode imputar pecado em ninguém, ainda que a pessoa esteja errada. Ah, então vou concordar? Claro que não. Então vou apoiar? Claro que não. Mas como é que é na graça? A graça concorda? Não. A graça apoia? Não. É a graça? Não. Condenar você não pode. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Mas ele está errado. Então você exorta ele. Exorta, mostra na Bíblia, mas você não pode falar que ele é um pecador. Porque Jesus morreu pelos pecados dele. Quem é que está entendendo? Você consegue perceber que é um outro nível, abençoado, de entendimento. É muito fácil você chamar todo mundo de pecador. Não é? Todo mundo é pecador. Não tem essa frase? Todos somos pecadores. Não é todos não. Pecadores eram aqueles que nasceram de Adão até a cruz de Jesus. E da cruz para frente, todos foram justificados. Mas ele nem aceitou Jesus. É aí que você não entendeu a graça de Deus. A justificação não é para quem aceitou Jesus. Assim como o pecado não foi para quem pecou. Porque Paulo disse em Romanos 5 que as pessoas nasciam debaixo do pecado. Não tinha feito nada. A pessoa só nascia. A mulher ficou grávida, aí nasceu. Aí todo mundo, pecador. Mais um pecador. Eu imagino a tristeza da mãe. A tristeza. A mãe, nossa, ele é tão lindinho, é um bonitinho anjinho. Mas já é pecador. Ele não sabe nem falar, ele não fez nada. Mas já era pecador. Porque ele nascia debaixo do pecado. Aí Jesus veio morrer na cruz. Hebreus 9:26. Para aniquilar o pecado. Para justificar o homem do pecado. Para perdoar o pecado. É aí que entra a graça de Deus. As pessoas que nasceram ou vão nascendo depois da morte e ressurreição de Jesus, já não nascem mais como no tempo da lei, debaixo do pecado. Já nascem justificados do pecado. Essa é a jurisdição de Cristo. Essa é a graça de Deus. Por isso que Paulo disse, eu vou falar de novo, que o amor de Cristo nos constrange. O cara está crente que ele é um pecador e Deus fala assim, eu te amo, meu filho. O cara está crente que ele vai para o inferno e Deus fala assim, pela graça você é salvo. O cara está puro desse tamanho. A graça quebra as pernas. Você quer quebrar as pernas de uma pessoa? Quando o cara, o que você quer? Pois não, tudo bem, o que eu posso te ajudar?
Quebrou as pernas do cara. O cara chega no balcão lá, tem ninguém atendendo aqui não? O que é isso? Ninguém trabalha. Bom dia, tudo bem com o senhor? Pois não, o que eu posso te ajudar? Quebrou as pernas. Quem está entendendo? O cara desce, chega brabão, querendo bater todo mundo. Você fala, bom dia, senhor, tudo bem? Tudo bem? Eu já quebro as pernas. É o que Deus fez. O ser humano crente que ele é um pecador, Jesus vai lá e fala assim, eu te amo, amor, eu dei minha vida por você. Ah, eu vou para o inferno porque eu não mereço. Ele fala assim, não, você já é salvo pela minha graça. Não, mas eu tenho que ir para o inferno. Pelo que eu fiz, eu tenho que ir. Ele fala, mas você não vai porque eu te salvei, eu te derramei meu sangue. Não, mas eu mereço. Ele fala, você merece, mas você não vai. Quem recebe? Olha, a teologia tradicional está tão equivocada a respeito de Cristo, que eles adorariam e fariam uma festa, um churrasco, ao saber que muitas pessoas vão para o inferno. É verdade que alguns vão, mas esses são os filhos da perdição. Tem nada a ver com as ovelhas de Jesus, quem está entendendo? Tem nada a ver com os filhos de Deus. Os filhos da perdição, abençoado, é outra história. Bom, não é meu assunto hoje, né? Hebreus 5,12. Não termino nunca, né? Hebreus 5,12. Quem já achou? Com efeito, Paulo falando para os crentes, hein? Hebreus 5,12, Paulo falando para os crentes. Com efeito, devendo já ser o quê? Criança? Devendo ser o quê? Mestre. Não fala para mim não, tá? Quanto tempo você tem de igreja já? Quanto tempo você tem? Não precisa falar não, mas quanto tempo você tem de igreja? Agora vamos ler a Bíblia, Hebreus 5,12. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido, como o apóstolo Marcos Gomes come e bebe todos os dias. Tem gente que precisa ainda de leite. Quem está entendendo? Verso 13. Hebreus 5,13. Ora, todo aquele que ainda... Quanto tempo você está na igreja, irmão? Na Batista, na Quadrangular, na Assembleia de Deus? Quanto tempo? Hebreus 5,13. Não, eu pergunto quanto tempo, porque se você não entende que a salvação é pela graça, eu me escandalizo com isso. Se você chegou agora, não, pastor, faz um mês tal que eu me converti. Então, irmão, aí tudo bem. Aí, amém. Está crescendo ainda, está gatinhando na fé. Mas você, crente velho, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, não entender o ministério da reconciliação, não entender que os pecados todos foram perdoados em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. Se é nova criatura, não tem pecado. Como é que pode ser um pecador e nova criatura ao mesmo tempo? Então você vê que tem confusão na mente dos crentes. Hebreus 5,13. Todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Paulo não está falando que não é salvo. Ele está dizendo que é o quê? Paulo não está dizendo que não é salvo. É claro que é salvo. Mas é um salvo criança. Só quem está entendendo? Para terminar o verso 14. Hebreus 5,14. Mas o alimento... Vocês estão percebendo como que é diferente o alimento, abençoado? Numa igreja evangélica comum, do dia a dia, né? É Mateuzinho, um Marquinhos, um Lucasinho, um Joãozinho. Não sai daquilo, né? Do Jesus de Nazaré. A papinha, o arroz com caldo de galinha, né? Arroz com caldo de galinha é para banguelo, não é para crente velho de igreja. É igual sopa de minhoca, que é só chupar e engolir. Isso é para banguelo. Quem está chegando agora, tudo bem. Mas 10, 15, 20, 30 anos, ainda tomando sopa de minhoca, irmão? 10, 15, 20, 30 anos, tomando sopinha de letrinha. Mamadeirinha, chuquinha para dormir, senão não consegue, se não pôr abajur, não dorme. Está aqui, Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Mas quem são os adultos?
Tem gente com 30 anos de igreja que é criança ainda. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ou estou falando besteira? O que eu conheço de crente velho na carne e criança no entendimento, eu conheço muitos. É culpa dos crentes? Não, culpa dos pastores, culpa dos bispos, do presbítero, do diácono, que ao invés de dar alimento sólido, tem dado arroz com caldo de galinha, tem dado banana amassada, o abacate amassado com açúcar. Deixa o cara rasgar o abacate sozinho no dente, deixa ele comer o coco cru. Tem que comer coco para o dente ficar forte. Agora, crente velho, o dente mole. Ah, não mexe, porque é dente de leite. Está com 55 anos, dente de leite ainda? Por quê? Só sopinha de minhoca, sopa de letrinha, arroz com caldo de galinha. O dente não fica forte nunca. Quem é que está entendendo o que eu estou falando, hein? Deus está falando com você, abençoado? Deus está falando com você aí? Hebreus 5,14, para terminar. Hebreus 5,14. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Tem as faculdades exercitadas para discernir, para saber o que é certo e o que é errado. Nesta igreja, quem é o seu pastor é você, não sou eu. Eu sou pastor agora que estou aqui cuidando, pregando. Quando acabar aqui, eu já não sou mais seu pastor não, pessoal. Você sabia disso? Seu pastor é você. Ou você não sabe o que é certo e errado? Você tem que me ligar lá em casa 3 horas da manhã. Ô pastor, estou dormindo, morrendo de sono, 3h30 da manhã. A pessoa liga lá em casa. Pastor, eu estou pensando aqui se eu pulo de um prédio ou se eu não pulo. Você não sabe o que é certo e o que é errado, abençoado? Ô pastor, eu estou pensando aqui em comprar um carro, mas eu não tenho dinheiro, não tenho 1 centavo. Eu vou dar um cheque pela fé. Você não tem 1 centavo, isso pela fé? Isso é calote. Isso não é pela fé, é calote. Se você não tem dinheiro, como que você vai comprar? Não tem nada a ver de pela fé. Isso é calote. Estou sendo claro, abençoado? Não liga na minha casa. Liga na minha casa para quê, abençoado? Só me chamar para uma festa, para um churrasco. Porque eu quero entender a Bíblia. Vem congregar, me assiste pela televisão, me assiste na internet. Aí você vai entender. Não é ligando em casa que você vai entender. Está claro ou não está claro? Eu estou falando com um adulto, está aqui, ó. Hebreus 5,14, ó. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades treinadas, exercitadas, para discernir tanto o bem como o mal. Você é o seu pastor. Você cuida de você. Por isso que Gálatas 6,5, Paulo disse: cada um levará o seu próprio fardo. Só quem está entendendo. A graça não apoia, não carrega no colo o crente criança, abençoado. O nível da graça é um nível de maturidade. Olha a frase que Paulo disse em Hebreus 5,14, ó, faculdades exercitadas. Mateus não fala de faculdade. Mateus, Marcos, Lucas, não fala. Ali é o Jesus de Nazaré, para quem está começando na igreja católica. Aí quando cresce um pouquinho, vai para a igreja evangélica. Mas quando chega em graça, ele tem que comer picanha. Ele tem que comer contra filé. Ele tem que comer peixe cru. Ele tem que comer coco. Quem está entendendo? Por quê e para quê? Para que o crente seja forte. Para que o crente seja adulto. E não seja levado por qualquer vento de doutrina. Você está entendendo? E para terminar, Hebreus capítulo 6, o último texto da noite, aqui do lado. Eu li Hebreus 5,14, o próximo, Hebreus 6, verso 1. Culto de quarta-feira é assim, abençoado. Quarta-feira é graça e apostolado, é culto forte. Vem com a Bíblia, culto forte. Se tiver escrito, eu creio. Se é uma coisa que eu nunca aceitei em mim mesmo, era ser ou me tornar um crente criança. Isso eu nunca aceitei. Eu vou te contar para vocês um dos meus segredos, tá? Um dos meus segredos. Nós estamos em 2015. 1992,
1993, eu comia a Bíblia. O pastor conhece a Bíblia, ele fala de cor salteado. Eu comia 4, 5, 6 horas lendo a Bíblia por dia. Não era fanatismo não, abençoado. É que eu não queria ser criança, eu não queria depender de ninguém, sabe, ficar pedindo, ora por mim lá, porque o negócio está feio na minha vida, ora por mim, porque eu estou desempregado, ora por mim para arrumar um namorado, eu não queria isso aí. Eu queria como foi com Moisés, como foi com Elias, que eles falavam com Deus face a face. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, então disse Deus, Moisés, e então Elias falou, mas Senhor, e Deus disse, Elias, era isso que eu queria, face a face, não queria que ninguém me carregasse no colo, como eu vejo até hoje. Quem está entendendo? E então, em 91, 92, 93, 90, e até hoje, eu comia. Esse negócio de ler um versículo antes de dormir, eu nunca fiz isso. Vou ler um versículo, o evangélico manda isso, né? Lê um versículo antes de dormir, para sua noite. Não é noite não, meu irmão, é minha vida inteira tem que ser abençoada. Não é só hora de dormir. Eu lia 3 horas, 4 horas, 5, 6 horas de uma pancada só. Primeira Reis eu lia de uma pancada só. Salmos eu lia de uma pancada só. Provérbios eu lia. Efésios, eu comia de uma pancada só. E no outro dia, de novo. No outro dia, de novo. No outro dia, de novo. Agora me perguntem, quantas vezes você leu a Bíblia? Diga isso. Quem aqui quer arriscar? Pode falar, pode chutar. Quantas vezes você acha que eu já li a Bíblia? Pode falar, quantas? Pode chutar. Não chuta. 200 vezes? Um aqui falou que eu já li 200 vezes a Bíblia. Quem mais quer falar? Quantas vezes você acha que eu já li a Bíblia toda, de ponta a ponta? Quantas vezes? Quem quer falar? Mais uma pessoa só. Quantas? 350? A última pessoa. Quantas vezes eu já li a Bíblia? Quantas? Nenhuma! Eu nunca li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Porque não é assim que se lê a palavra de Deus. Não é um jornal, não é uma revista, não é um gibi. Não é uma história com começo, meio e fim. Não é uma história com começo, porque o começo não é Gênesis. O começo é Efésios 1. O que diz Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali é o princípio da terra. Tem coisa antes disso aí. Mas se está antes... Se tem antes, por que não tem antes de Gênesis? Porque o quebra-cabeça é montado para quem é revelado. A peça antes de Gênesis está em Efésios 1:4. Efésios 1:4 é antes de Gênesis 1. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Efésios 1:4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Quer dizer, Efésios 1:4 é antes de Gênesis 1. Então não adianta você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irmão. Escapou, né? Isso é um segredo meu, que eu não falo todo dia, o dia inteiro, para qualquer um. Mas escapou, né? Sem querer. Quem pegou, pegou. Para terminar a ministração. Hebreus capítulo 6. Coitado de quem está lendo a Bíblia igual o pastor da lei manda, os evangélicos. Olha, você tem que ler a Bíblia 3 vezes, todinha. E tem pessoa que se gloria, né? Eu já li a Bíblia 4 vezes, de ponta a ponta. É você que não entende nada. Não tem pessoa que já leu? Eu já vi pessoa que me fala, eu já li 3 vezes de ponta a ponta. É esse que não entende nada. Diga, por quê? Marcos 4:12. Para que vendo, vejam e não percebam. Eu piro na sabedoria de Deus. Paulo disse que Deus apanha o sábio na sua própria astúcia. O cara está no mundão, pulando carnaval, orgia, prostituição, não sei o quê, maconheiro, safado, vagabundo, sem vergonha. Aí ele aceita Jesus. Aí ele quer mostrar para Deus que vai ler de Gênesis e Apocalipse e que agora sim ele está pronto para ser um pastor. E que Deus fala, você, meu, não é assim, meu. Quem está entendendo? Eu vou dar uma dica, tá? Vou falar uma vez só. Quem pegou, pegou, hein? As coisas de Deus se aprendem com Deus, não se aprendem com os homens. Infeliz é aquele que está indo atrás de homem para aprender as coisas de Deus. As coisas de Deus se aprende com Deus e não com homens. Nunca ninguém me ensinou a pregar, nunca ninguém me ensinou a orar, nunca ninguém me ensinou nada.
Nunca ninguém me falou, vai lá, e quando você for começar você fala. Nunca ninguém me falou nada, como nunca ninguém falou nada para Moisés, como nunca ninguém falou nada para Elias, como nunca ninguém falou nada para os homens de Deus da Bíblia. Moisés até tremeu, Senhor, manda o Arão, porque eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu não sei falar. Moisés, fica na sua aí, quem fez o surdo, quem fez o cego, quem fez o mudo, vai, e eu serei com tua boca. E o Deus de Moisés é o meu Deus. Como foi, tem sido. A história se repete. E assim ele será com você, se você crer. O último texto da noite, Hebreus 6, verso 1. Não entendeu? Aperta o play aí, volta um pouquinho aí, você que está me assistindo no Facebook, no YouTube, volta aí alguns minutos e ouve 200 vezes o que eu falei. Essa é a revelação que eu falei. E a teologia não ensina isso, tá? A teologia tradicional não ensina isso que eu te falei. Eles mandam você ler a Bíblia. Você tem que ler bastante a Bíblia, hein? Mas você não lê? Eu leio todos os dias, mas não de uma forma humana. Eu leio a Bíblia por uma forma movido pelo Espírito Santo, não por uma forma humana. Está claro ou não está claro? Hebreus 6, verso 1. Olha o tema da mensagem, saindo do discipulado, que é lei, e entrando no apostolado, que é a graça. Por quê, hein? Hebreus 6:1. Pelo quê? Continuando com os ensinos elementares. Amém? Hebreus 6:1. Continuando. Deixando. A igreja de Cristo, o primeiro texto que eu li, Hebreus 8:13, dizendo nova aliança. A igreja de Cristo, ela é chamada nessa nova aliança a deixar os rudimentos, sabe? Os rudimentos judaicos. A igreja católica trouxe todo o judaísmo para o gentil. Você sabe de onde que veio a igreja católica? Lá de Roma. Viram de perto os judeus, o judaísmo, os rituais, as cerimônias. Aí o catolicismo pegou e trouxe junto. Aí o evangélico trouxe também. Um fala Eucaristia, o outro fala Santa Ceia. Um batiza criancinha, o outro já batiza adulto. Um fala missa, o outro fala culto. Um vai para a Terra Santa, o outro vai para Aparecida do Norte. Um faz procissão, o outro faz marcha para Jesus. Está mudando o quê, hein? O que está mudando? Será que só eu que vejo com olhos iluminados essa diferença? Me permitem, ovelhas, estou terminando já. Quando você ouve palavras proféticas, palavras apostólicas, o nível é outro e a mente pira. Nossa, onde ele arruma tanta palavra? Olha o que ele falou. Nossa, eu nunca ouvi isso. Nunca ouviu porque você está acostumado a ouvir homens falando movido por homens. Quando você ouve alguém falando movido pelo Espírito Santo, palavra revelada, então a mente carnal pira. Mas ouve outras vezes, continue ouvindo, acompanhe na sua Bíblia. Como Paulo disse, e Deus vô-lo revelará. Seus olhos serão iluminados. Não para ver a lei de Moisés, para cumprir a lei certinho. Você não é judeu, a lei era para os judeus. Antes de morrer você tem que entender isso, hein? A lei era para os judeus, você é gentil. Se furar o seu sangue e não tem sangue israelita, judaico, então você é gentil. Aí vai aparecer, sempre tem alguém do contra, né? Eu sou judeu de judeu. Minha avó, meu pai, minha mãe, nós somos judeus, puro sangue. O que você me diz agora? Eu digo que você chegou atrasado. Nós já estamos debaixo de uma nova aliança, agora não tem mais nem judeu nem gentil. Todos somos um em Cristo. Isso é Gálatas 3. Diante de Deus não tem mais judeu ou gentil, nós somos um em Cristo. Deus fez circuncisão, Ele separou a carne. Ele falou, agora não adianta mais, hein? Na nova aliança, não adianta mais ser judeu ou ser gentil. Agora todos são um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais uma vez, aplaude o Senhor Jesus, o nosso Rei. Então, para terminar, a igreja, Hebreus 6:1, ela é chamada a deixar. Olha aqui, olha o verbo deixar. Eu vou devagarzinho, eu invisto mais alguns minutos em você, para que você veja que é a
Bíblia. Se o seu pastor não te ensinou, se o padre não te mostrou no catecismo, é a Bíblia. O livrinho do catecismo não fala sobre isso. O livrinho de escola dominical não fala sobre isso. Mas está aqui na Bíblia, ó, Hebreus 6. Fala para o seu irmão. Toda a Bíblia tem Hebreus 6:1. Fala para ele aí. E a pergunta é essa. Olha aqui, ó. Eu quero saber qual o verbo que está escrito aqui, ó. Hebreus 6:1. Pelo que? Qual a próxima palavra que tem aí depois do que? Não, deixando ou continuando? Então eu te pergunto, tá? Eu vou dar uma de besta agora. O que é deixar? É deixar, abençoado. Eu estou aqui segurando, pelo que deixando, deixei. É difícil entender isso? O que é deixar? Deixei, ó. Está claro ou não está claro? Está mandando deixar. Mas eu estou acostumado, já faz 1 ano, faz 5, faz 10, faz 12. Não interessa. Deus está mandando o quê? Está escrito ou não está escrito? Diga bem forte para terminar, diga, deixar o quê? Então veja na sua Bíblia, ó. Hebreus 6:1. Deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Que Cristo? O Cristo segundo a carne, abençoado. O Jesus de Nazaré, que foi batizado por João Batista, que subiu no monte, que fez jejum. Paulo está dizendo, nós temos que deixar essas coisas. Digam, deixar por quê? Aí, a Bíblia responde, ó. Prossigamos para a perfeição. Subliminarmente, está dizendo que essas coisas que se fazem não são coisas perfeitas ou que não aperfeiçoam ninguém. Você sabia que a Bíblia fala sobre a última ceia? Mateus 26, a última ceia. E até hoje estão fazendo. Isso porque a Bíblia fala que era a última, hein? Para você ver como que as pessoas não enxergam. Vem, mas não enxerga. Ouve, mas não entende. Por quê? Porque a mente de Cristo não está ativada nos crentes. Permanece e prevalece a mente carnal terrena, que o catolicismo imputou o judaísmo nos seres humanos. Por anos, por décadas, por séculos e gerações. Aí eu venho aqui lendo a revelação como ela é, a pessoa dá um tilt. Por quê? Muitos anos de heresias, né? Muitos anos de mentira religiosa. Eu não vou nem entrar em assunto de mentira religiosa, hein? O que tem de mentiras religiosas, preceitos religiosos. Eu não estou lendo preceitos. Estou lendo o pão da vida. O pão não está queimado, o pão não está cru. O pão da vida. Vivo, novinho, vivo em nós. Não é religião, não é doutrina de homens. Abba Pai, é a graça viva de Deus dentro de nós, chamado Cristo Jesus, o ressuscitado. É sobre isso que eu estou falando. Abba Pai, Ele que nos dá vida. Deus está mandando falar, eu sou obrigado a falar. Eu sou homem de Deus. As pessoas são enganadas pelo sistema religioso. Como assim? Dão um pãozinho para elas comerem, mas não dão o verdadeiro pão para elas comerem. Dão um pouquinho de suco para elas beberem, um pouquinho de água para beber, mas não dão a verdadeira água para elas beberem. Por isso estão com fome e sedentas de entender a palavra de Deus. Quantas incontáveis ovelhas na face da terra estão orando: Senhor, me revela a tua palavra, Senhor. Na beira da cama, de joelho na beira da cama, nas campanhas de oração: Senhor, me revela a tua palavra, Senhor, eu creio em ti. Quantas ovelhas estão orando, pedindo para Deus revelar? E nesse momento Deus está te revelando. Nesse momento Deus está respondendo sua oração.
quando você entende o que eu estou mostrando aqui na graça, quando você entende a nova aliança, é o momento que Deus está respondendo sua oração e te fazendo entender a palavra. É o momento que a palavra é revelada. Quem pode falar Abba Pai, hein? Quem pode falar Abba Pai, hein? E reconhecer Deus em sua vida? Eu te prometo que vou terminar em 2 minutos. Pode contar aí, ó. Hebreus 6:1. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. E o mais importante, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino sobre batismos, imposição de mãos. É o que tudo tem por aí. A Bíblia está dizendo claro, você tem que deixar essas coisas e prosseguir para a perfeição, sair do discipulado e ir para o apostolado, porque nós nunca fomos discípulos de ninguém, abençoado. Os evangélicos gostam de falar assim: nós somos discípulos de Jesus. Nós nunca fomos discípulos de Jesus, nós somos gentil. Discípulo é quem andou com Jesus. Quem está entendendo? Nós nunca fomos discípulos de Jesus. Vocês estão entendendo o que estou falando? Discípulo é quem andou. Mateus era discípulo, João, Tiago, nem Lucas não era, porque Lucas não andou com Jesus, tá? Lucas andava com Paulo. Tiago, Tadeu, até Judas, esses eram discípulos de Jesus. Fala para o seu irmão: nós não somos discípulos de Jesus. Diga: nós nunca andamos com Jesus. Está claro para vocês? Discípulo é quem anda junto. Paulo não era discípulo de Jesus. Paulo nunca andou com Jesus. Pelo contrário, perseguiu Jesus. Saulo, quando se converteu a Cristo, Paulo, aí mudou. Aí começou a pregar a graça de Deus em Cristo. Ele não pregava Jesus de Nazaré, pregava Cristo ressuscitado. Então, na graça, na nova aliança, para terminar, todos têm que sair do discipulado, senão não cresce nunca, e entrar no apostolado. Para terminar, por favor, para terminar, 2 Coríntios 12. Eu estou resumindo o máximo aqui, ó, que isso aqui é ensino de um seminário de 1 mês. Estou resumindo o máximo. 2 Coríntios 12, o último texto, te prometo. 2 Coríntios 12. Olha lá, ó. Só para você ver, para fechar com chave de ouro. 2 Coríntios 12, verso 12. Último texto da noite. Estará encerrado. 2 Coríntios 12, verso 12. Paulo falou: os sinais do meu discipulado, amém? Olha aí, ó, 2 Coríntios 12, 12. Os sinais do meu? Está claro ou não está claro? Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e milagres. Sinais do apostolado. Na graça não se fala discipulado. Isso é coisa de batista, presbiteriano. Isso é coisa da lei. Discipulado é Mateus, é Marcos, João. Nós não somos discípulos de Jesus. Nós somos povo eleito, nação santa, somos a igreja de Cristo. Quem está entendendo? Saia do discipulado e cresça na graça de Deus, entrando no apostolado. Isso te fará deixar de ser criança e se tornar adulto. Como Paulo disse: deixei de ser criança, me tornei adulto diante de Deus em Cristo Jesus. Graça e paz, ovelhas de Deus. Graça e paz a todos vocês. Amém? Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.